A graça e a paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado. É um prazer estar esse momento aqui, tirando tempo para falar do amor de Deus para os queridos amados irmãos. A Bíblia diz que é um tempo determinado debaixo dos céus, sobre a terra, para todas as coisas. Há tempo de juntar, tempo de separar, há tempo de nascer, tempo de morrer, há tempo de plantar, tempo de colher, há tempo para todas as coisas. E o que me chama a atenção é que nós temos 4 a 5 anos de ministério, né? E agora chegou o tempo de Deus para fazer uma live, para falar com meus queridos, amados irmãos do Ministério A Noiva do Cordeiro. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Irmãos, interessante, né? Que eu estava analisando, lendo a Bíblia, e eu posso perceber que no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 16, né? E o versículo 13 a seguir, me chama a atenção que nós podemos perceber que o próprio Jesus, ele percebe que a multidão estava seguindo, o povo estava seguindo Jesus, os discípulos estavam do lado de Jesus, aqueles que Jesus chamou para estar ao lado dele, os 12 discípulos. E o que me chama a atenção é que Jesus pergunta aos seus discípulos o que a multidão achava acerca de seu filho do homem, né? E os discípulos disseram a Jesus que uns diziam que Jesus era Elias, outros diziam que era Jeremias, outros diziam que era João Batista, mas eles não tinham convicção, eles não tinham certeza de que realmente era Jesus Cristo. Eles achavam que Jesus Cristo era um dos profetas. Nós podemos perceber que Jesus faz uma outra pergunta para os seus discípulos. E Jesus agora começa a perguntar a dizer: e vocês que andam comigo? E vocês que estão andando de aldeia a aldeia, de cidade em cidade, o que vocês dizem acerca do Filho do Homem? E o que me chama a atenção, amados queridos irmãos, que Pedro sobressai diante dos 12 discípulos e diz a Jesus Cristo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O que me chama a atenção é que Pedro recebe uma revelação não da carne e nem do sangue, mas sim de Deus que está no céu. Então o próprio Jesus Cristo chama Pedro e começa a dizer a Pedro: Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, Pedro, mas sim meu Pai que está no céu. Também te digo, Pedro, que tu és Simão, filho de Jonas, e também te digo que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que me chama a atenção é que Pedro recebe promessa de Deus. A promessa que Pedro recebe de Deus é que através da palavra de Deus estaria edificando a igreja. Através do verbo que se fez carne e habitou entre nós, estava sendo edificada a igreja. Através do nome de Jesus Cristo, estaria sendo edificada a igreja. O que me chama a atenção, que Jesus faz outra promessa a Pedro, dizendo: também te digo, Pedro, que te darei a chave dos céus. O que você ligares na terra, o que a igreja ligares na terra, será ligada no céu. Isso me traz uma alegria, isso me traz uma esperança de que Jesus Cristo entregou uma promessa na vida de Pedro. Porém que o diabo tentou arrancar a promessa da vida de Pedro. Depois que Jesus se revela como Filho de Deus, depois que Jesus diz a Pedro que ele verdadeiramente era o Messias, o Filho do Deus Altíssimo, depois que Pedro recebe uma promessa de Jesus, dizendo: olha, Pedro, eu te darei autoridade, te darei poder, eu te darei ousadia, Pedro. O que tu ligares aqui na terra será ligado no céu. Se você mandar amarrar aqui na terra, o céu está amarrando. O que você mandar parar aqui na terra, o céu também está parando. O que você mandar a terra agir aqui, o céu também está agindo. Para cada palavra de Pedro estaria sendo uma reação no céu. Porém que o diabo, ele tem suas estratégias. O diabo percebeu que Pedro agora estava cheio de promessa de Deus. Então quando Jesus começa a dizer a Pedro: Pedro, agora eu tenho que ir para Jerusalém. Olha, Pedro, é necessário que eu caia na mão dos sacerdotes, dos escribas, dos gentios e seja apedrejado, que eu seja esbofeteado e serei crucificado, Pedro.
mas ao terceiro dia eu ressuscitarei, Pedro. Porém que Pedro, ele não recebe essa mensagem de Cristo. Pedro não acredita mais nessa mensagem de que Jesus Cristo morreria e Jesus Cristo ressuscitaria ao terceiro dia. Então Satanás já começa a trabalhar na mente de Pedro. Satanás já começa a tentar frustrar o projeto que Deus tem na vida de Pedro. O que me chama a atenção, que quando Jesus Cristo percebe que Pedro diz, eu darei a minha vida por ti, Jesus repreendeu Pedro e disse, para trás de mim, Satanás, que não compreende as coisas de Deus, mas só compreende as coisas dos homens. Se você parar para analisar, o próprio Jesus que fez promessa na vida de Pedro, Jesus disse que Pedro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Pedro, o que Pedro ligasse na terra seria ligado no céu, que daria ousadia, autoridade, poder a Pedro, para Pedro levantar as mãos sobre os enfermos ser curados, para Pedro repreender os demônios ser repreendidos. Então esse mesmo Jesus agora, por Pedro não entender as revelações de que Jesus Cristo morreria na cruz do Calvário e ressuscitaria ao terceiro dia. E quando Pedro se levanta para dizer, não, Senhor, eu daria a minha vida por ti, Jesus repreendeu Pedro e disse, para trás de mim, Satanás, que não conhece, não percebe, não entende, não discerne a revelação do céu, mas sim recebe as palavras do mundo. O que me chama a atenção, queridos e amados irmãos, que Jesus estava preparando 12 discípulos. Imagina hoje, um pastor está preparando um povo, o pastor está preparando uns obreiros, e o pastor está só derramando bênção, derramando a promessa, profetizando que vai fazer, que vai acontecer. Agora, se porventura o pastor pega e chama um desses obreiros, da maneira que Jesus chamou Pedro, será que esse obreiro continuaria no ministério? Será que esse obreiro hoje, será que ele continuaria do lado de Jesus? Mas Pedro, ele foi sábio. Pedro, ele aceitou quando Jesus repreendeu ele. Sabe por que muitas promessas não se cumprem na vida de muitos obreiros? É porque na hora que o pastor repreende, os obreiros ficam inchados, os obreiros ficam tristes, abatidos, deixa até de ir para a igreja. Sabe por que deixa de ir para a igreja? Porque não aceitou a repreensão. E quando não aceita a repreensão, sabe o que acontece? A promessa de Deus não se cumpre na vida. Olha o que Pedro recebeu da parte de Deus. Jesus prometeu a Pedro, prometeu. Mas Jesus, no meio da caminhada de Pedro, Jesus repreendeu Pedro. E Pedro foi sábio, Pedro foi inteligente. Depois disso, Pedro andou por cima das águas, oh glória. Depois disso, Pedro, ele pregou e ganhou 3.000 almas, oh glória. Depois disso, Pedro entrou no templo com João e disse, não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, oh glória. Sabe por que você está ficando parado? Sabe por que você deixou de vir para a igreja? Sabe por que você está sendo desobediente muitas vezes à palavra de Deus? Porque você não leva em consideração a promessa que Deus tem para a tua vida. Você é capaz de renunciar à promessa de Deus por causa do orgulho. Mas Deus me levantou hoje, e você sabe o que é que eu estou falando. Deus me levantou hoje para dizer, com autoridade para você, receba a exortação do seu pastor, obedeça o seu pastor, seja obediente ao seu pastor, porque você tem visto com teus olhos, tem contemplado o agir de Deus na vida do seu pastor. Eu não prego o evangelho da mentira, eu não vendo o evangelho, eu não bergão o evangelho. Agora, o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Quebra esse orgulho e volta ao primeiro amor. Que Deus continue abençoando vocês. Eu trouxe essa mensagem, queridos, mas cada um receba segundo aquilo que está necessitando. O que não for para você, você deixe passar. Mas a palavra chegou ao teu coração. Você sabe com o que eu estou falando. A palavra chegou até você. Se você continuar com o seu orgulho, você vai perder a promessa que Deus tem na tua vida. Pedro não perdeu, não. Pedro se sujeitou a Deus. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus.
Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.